Martius, Carl von Martius, o inovador dos ecossistemas mitológicos, em sua meteórica passagem por Santa Cruz. Martius veio para o Brasil, acompanhando a então arquiduquesa Leopoldina, princesa imperial, que vai se tornar a primeira imperatriz do Brasil, numa missão artística, numa missão científica, missão conhecida como missão austro-bávara, ou missão alemã, ou missão austríaca. A capa do livro, Martius, de autoria do casal Pablo Diener e Maria de Fátima Costa, são dois doutores em História da Arte. É um livro muitíssimo lindo, muito bonito, com centenas de imagens. É um livro grande, é um livro realmente um livro monumento, um atlas, um álbum bonito. Você está no canal do YouTube, História de Santa Cruz, do professor Simvaldo Souza, hoje domingo, 30 de março de 2025, falando sobre Martius, o inovador dos ecossistemas mitológicos, em sua meteórica passagem por Santa Cruz. Carl von Martius, cientista eclético e multifacetado na Real Fazenda de Santa Cruz. Desenho anônimo do Carl Philipp Martius, é cerca de 1822, é uma miniatura sobre porcelana de coleção particular, reprodução do livro Martius, organizado por Pablo Diener e Maria de Fátima Costa, da editora Capivara, Rio de Janeiro, 2018. Página 26. Quase todas as ilustrações foram retiradas desse livro, que é um livro muito que eu acabei de apresentar para vocês agora, é um livro muito bonito. Está aqui à esquerda, essa é a capa desse livro que vale a pena adquirir. Foi um cientista multifacetado. Teve atuação destacada como taxonomista botânico, fazendo durante suas viagens pelo Brasil a coleta, descrição, identificação e classificação da nossa flora. Mas não foi só isso, ele se aprofundou nos estudos de zoologia, de medicina, etnologia, linguística e história, complementando seu talentoso e eclético trabalho científico, dominando técnicas de edição de livros. Realmente um cientista multifacetado. Chega ao Brasil com apenas 23 anos, ele vai morrer com 74 anos e durante todo esse período da vida ele tem o olhar voltado para o Brasil, embora ele não tenha ficado no Brasil, ele retorna à Áustria em 1820. Teria Carl Martius coletado espécimes da flora santacruzense e sepetibana? Tem uma referência que eu vou ler mais adiante, da passagem dele por Sepetiba. Inclusive ele encontra lá aquela árvore que dá a chamada árvore de sabão, que dá umas frutinhas, né, que dali se usa para o sabão. Mas é bastante provável, embora não existam registros sobre tais práticas, que Martius, da mesma forma como fizeram Frei Veloso, Lecoq e Poe, também tenha coletado e classificado espécimes da nossa flora, caminhando pelos arredores da então Fazenda Real de Santa Cruz em direção a Itaguaí, no seu percurso para São Paulo, como também Sepetiba, conforme narrado no primeiro volume do livro Viagem pelo Brasil, de sua autoria com o colega Spix. Esse livro, então, é de autoria dos dois, e em uma das descrições ele fala que foi recebido pelo tenente-coronel Feldner, que era austríaco como ele, da Baviera, né? E percorre até Sepetiba e encontra algumas árvores de sabão. Aqui tem uma imagem de Carl, desenho, né? Provavelmente desenho dele, mas sem identificação do gravador. Então ele fez o desenho, mas não foi feita a gravura, que é uma flor semelhante ao lírio do campo, ou lírio do vale, bastante comum em Santa Cruz e Sepetiba.
também nos arredores. Inclusive, quando eu faço caminhada ali pela rua Tasso Blasso, eu já vi dessas flores. É uma flor bonita, simples, dá em qualquer lugar. Viagem pelo Brasil, volume 1. Esse livro foi publicado pela coleção do Senado Federal. Ele está disponível, quem quiser baixar, entra no site do Senado Federal e está lá. Martius foi recebido pelo tenente-coronel Feldner, que era o encarregado da carvoaria do Palácio Real, e permanece apenas um dia, seguindo para Itaguaí em direção a São Paulo. É estranho que ele tenha vindo a Santa Cruz, ele veio a Santa Cruz e veio ao Rio de Janeiro, ao Brasil oficialmente. Provavelmente tinha relações próximas com a dona Leopoldina, porque eles viajaram inclusive juntos, era cientista, ela estudou no mesma universidade que ele, lá na Áustria, né? No entanto, não faz a menção de ter ficado hospedado no Palácio Real. Teria sido apenas um dia, mas com quase certeza ele ficou aqui. E a narração sobre a passagem dele por Santa Cruz está no capítulo 3, Viagem do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo, partindo para Campinho e Santa Cruz, propriedade rural do príncipe regente, imigrantes chineses, é o sumário, né? Registro Real Itaguaí, esse Registro Real Itaguaí já faz várias referências, era onde eles tinham que apresentar o passaporte, né? Ficava entre Santa Cruz e Itaguaí, na Estrada Geral. Último panorama da Serra do Mar, na costa, Fazenda dos Negros, Bananal, Santana das Areias e Ilhos, dali mesmo. Tacaçava, Lorena, Tacaçava deve ser outra denominação, Lorena, Serra da Mantiqueira, Começo dos Campos, Rio Paraíba, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, as diversas formas vegetais, Taubaté e seus habitantes, os primeiros descobrimentos da Terra do Ouro, frequência da papeira, sobretudo entre as mulheres, causas e cura da mesma. Ele era médico também, então ele tem interesse de fazer registros, inclusive das questões das doenças. Por isso está falando da papeira, que é aquela doença que as mulheres ficam com aquela bola no pescoço, né? Aquela tipo daquele protuberância. Jacareí, aldeia da Escada, índios da localidade, descrição dos cafusos, descendentes de índios e negros, com perucas naturais de um pé de altura, e Mogi das Cruzes. Observem aqui pela descrição desse sumário apenas do terceiro capítulo, que o Martius ele faz uma série de abordagens aqui, inclusive na área de antropologia, de etnografia, de geografia, de história e história da arte, enfim, indigenismo, tudo isso. 9 de dezembro de 1817. Na mesma época que o Thomas Ender viajou, eles viajaram praticamente os três juntos. Ele, o Martius, aqui não é o Martius, esse que está na capa aqui é o Spix, é o colega dele, né? Essa da capa desse livro aqui. E o Thomas Ender. Então, dia 9 de dezembro. Ao nascer do dia, reincitamos a viagem pela Baixada. Não alcançamos, entretanto, a Casa de Campo Real de Santa Cruz, que era o palácio, né, o antigo convento, que dista 5 léguas e meia de Campinho, porque o nosso arrieiro insistiu em encurtar os primeiros dias de viagem, a fim de acostumar pouco a pouco, seu detrimento, os cargueiros. Pernoitamos na venda de Santíssimo, aqui não prolonguei, mas ele pernoita na venda de Santíssimo, como faziam todos os viajantes, né? E já no dia 10 de dezembro de manhã, alcançamos Santa Cruz, passando por campos muito úmidos, e fomos recebidos do modo mais amigável pelo senhor tenente-coronel Feldner, nosso patrício,
que se achava ali. Este lugarejo de algumas centenas de habitantes, que só recentemente obteve do rei o título e prerrogativas de vila, ele está fazendo confusão aqui com Itaguaí, porque Itaguaí é que recebeu o título de vila, Santa Cruz não. Itaguaí recebeu o título de vila por Dom João VI. Está assentado sobre uma colina areenta e chata, uma planície muito extensa, pantanosa, em torno consta, excetuando o Castelo Real, de casebres miseráveis de barro. É mais ou menos o que o John Mauer ele vai descrever. Inclusive ele faz a citação aqui de John Mauer, né? Referindo-se ao antigo convento como prédio principal que ele encontrou em reforma, escreveu Martius. Colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro e atualmente propriedade particular do príncipe herdeiro imperial Dom Pedro de Alcântara, que o recebeu de presente do pai. Ele escreve mais ou menos o que o Debré também escreveu no texto dele, né? Recebeu do presente do pai. Contém as necessárias acomodações para a residência campestre da família real e é circundado por algumas casas de fazenda. Não obstante possuir um pasto muito extenso, um rebanho extraordinariamente grande, com alguns milhares de cabeças, perto de uns 1000 escravos, devia ter mais, né? Destinados ao cultivo da fazenda, e apesar da preferência que a corte dá a essa residência campestre, acha-se a rica propriedade ainda no mesmo estado de abandono em que Mauer a encontrou e descreveu há vários anos atrás. O Mauer esteve aqui em 1810 e o 1808, 1810, por aí. E o Mauer e o Martius já chega em 1818. Ainda não se cuidou de instalar aqui uma leiteira à maneira europeia. E o rei, que tem tão perto de sua residência uma das mais belas manadas de vacas, precisa contentar-se com manteiga irlandesa salgada, que fez uma viagem marítima de alguns meses. Essa questão da fábrica de manteiga e a exploração do leite vinha sendo recorrente desde a época dos jesuítas, né? Porque o gado da fazenda quase sempre foi usado para o corte, não para o cultivo, para a produção de leite, né? O que também é lamentável, porque poderia também reservar umas cabeças, né, para a produção de leite, queijo, manteiga. Palácio Real de Santa Cruz, em obras de restauração e ampliação, desenho a lápis aquarelado de autoria do pintor austríaco Thomas Ender, que acompanhou Martius e também os Spix, né, no trecho de expedição em direção a São Paulo em dezembro de 1818. Carl von Martius sugere a transformação da Real Fazenda de Santa Cruz em fazenda modelo, assinalando que o proveito seria incalculável. O proveito que o Instituto Rural desta ordem poderia dar para o cultivo de toda a província, se fosse planejado como fazenda modelo, seria incalculável. A maior parte do gado criado aqui descende do que já há muito tempo foi trazido de Portugal. Não se cuidou, entretanto, de melhorar a raça com touros do Rio Grande do Sul, que, vivendo em completa liberdade, se tornam tão extraordinariamente grandes e fortes. Este gado é, por esse motivo, menor e inferior àquele meio selvagem que vimos nos pastos de São Paulo ou tocado em inúmeras boiadas do Rio Grande do Sul, para o norte. A cor do pelo é, em geral, pardo escura, e os chifres são pouco arqueados e não grandes. É sabido que as vacas nos climas quentes dão menos leite do que entre nós. Por isso, costumam deixá-las nos vitelos que mamam muito tempo. As próprias vacas europeias perdem aqui pouco a pouco a sua abundância de leite,
fato que se pode explicar pela maior atividade do sistema cutâneo e a transpiração em contraste com a inércia das veias e do sistema glandular. Como eu falei no início, ele era um cientista multifacetado, né? Então ele discorre com propriedade sobre vários assuntos, aqui no caso da criação de gado, né? Possivelmente, aqui o desenho de cima, né? Desenho de autoria de Calfon Mártio, possivelmente a autoria dele, né? Mostrando a Lagoa Rodrigo de Freitas em 1817. Reprodução do livro Mártios, organizada por Pablo Diener e Maria de Fátima Costa, editora Capivara, Rio de Janeiro, 2018, página 68. Para beneficiar a fazenda de Santa Cruz, havia o precedente ministro Conde de Liares disposto habitações para uma parte dos colonos chineses, mandada vir ao país. Poucos deles estavam atualmente presentes, pois a maioria tinha ido para a cidade, a fim de andar pelas ruas como vendedores ambulantes, oferecendo pequenas bugigangas chinesas, especialmente tecidos de algodão e foguetes. Doenças e saudades da terra já haviam matado a muitos, desgosto do ambiente havia liquidado outros. Essa informação, de certa forma, também ela foi repetida por outros viajantes. E como eu já fiz uma postagem sobre a Maria Grã, que vem aqui em 1823, encontra também chineses, e fiz uma postagem especificamente sobre os chineses, eu rebato um pouco isso aí, porque nós vamos encontrar ainda a produção de chá mesmo no segundo reinado, no segundo império, até o próprio Dom Pedro II vai encontrar lata de chá em 1554 aqui. Mártios parece ter se impressionado com o trabalho dos chineses em Santa Cruz. Ninguém ignora que os chineses na sua pátria exercem a agricultura com grande conhecimento de causa e circunspecção, e até na arte mais fina da jardinagem são muito espertos. Admirou-nos, portanto, encontrar ainda tão poucos vestígios de sua atividade como lavradores aqui. Quer dizer, ele fica surpreso de que não correspondia ao que os chineses mostravam lá em outros países, no caso na China, né, em Macau, de onde eles vieram, onde já antes tão considerável número de chineses foram incumbidos da lavoura. Na verdade, foram cerca de 40 chineses que vieram para Santa Cruz. O jardim botânico ou viveiro estabelecido no declive de uma colina, que aqui no caso nós estamos falando do Morro do Redondo, ali onde tem o Guanabara, fiz também uma postagem sobre isso, era por ali, pelas características do terreno, que a Maria Grã também fala, e também pela denominação lá de Travessa do Chá, Morro do Chá, era por ali, onde tem o Guanabara, a Escola Pestalozzi, a Vila da Aeronáutica, enfim, dos suboficiais e sargentos, né? Afigura esse terreno inculto, abandonado, e o jardim da quinta, no caso aqui da Fazenda de Santa Cruz, né? Junto da Casa Real, cresce, na verdade, com mais pujança, devido à sua situação mais baixa e úmida, mas está igualmente descuidado. Mostram-nos um galho com frutas de grumichama, Myrtus brasiliensis, que é parecido um pouquinho com jabuticaba, né? Que, segundo método chinês, foram obtidos como mergulhão da planta-mãe quando tinha alcançado considerável tamanho. Os chineses usam nisso um sistema muito engenhoso que se recomenda especialmente nas terras quentes, onde a vegetação é mais pujante do que nosso clima. É o tal do enxerto, né, que eles faziam para a produção. Aqui o Mártios, embora ele tenha ficado apenas um dia em Santa Cruz, ele seguiu também até Sepetiba, que era como se esperasse. Só que ele escreve, ele cita como Sabati. Não existe Sabati, existe Sepetiba, não é? Então, eu já considero aqui Sepetiba, né? O nosso compatrício tenente-coronel Feldner achava-se já desde alguns meses em Santa Cruz, a fim de dirigir a cavalaria que se havia estabelecido ali por conta do rei
e para o especial uso do palácio no Rio de Janeiro. Embora residindo numa propriedade real e cuidando de negócios do rei, tinha ele que se contentar com uma miserável cabana de barro para morar e com frugal sustento. Compartilhamos ambos de boa vontade com o nosso amigo, ao passo que a conversa a respeito da pátria e de muitas recordações agradáveis faziam esquecer todas as privações. Quer dizer, dá a impressão que até ele ficou hospedado com o Feld nessa choupana, né? Não sei, mas não deixa muito claro aqui. Passeamos com ele pelos arredores de Santa Cruz, em grande parte prados pantanosos intercalados com alguns trechos de mato baixo, nos quais avistamos pela primeira vez a cegonha americana de perna longa, jaburu, andando ali em grande número. Acima de nossas cabeças voava, com gritaria monótona, o quero-quero, Vanellus caienensis, e corria em bandos de um lado para outro, nos brejos, as jassanãs, parra jassanã. Então ele coloca o nome popular e o nome científico, né? Foi-nos, entretanto, proibido caçá-las, porque não é permitido no raio de 1 légua ao redor de Santa Cruz. Em outra ocasião, estendemos a nossa excursão até Sabati, quer dizer, não é Sabati, e achamos nas dunas arenosas, entre arbustos peludos de mimosas, um réptil ofisauro de quase 1,5 pés de comprimento. Deve ser um tipo de um camaleão, ou melhor, aquele maior, né? Então, veja, se ele está falando aqui Sabati e fala em dunas arenosas, nós chegamos à conclusão que é, por nossa conta e risco, que só pode ser Sepetiba, né? Nesta região, quer dizer, Sepetiba, crescem também muitas árvores do sabão, Sapindus saponaria, cujos frutos são levados em quantidade para a cidade. A classe mais pobre do povo emprega-os em lugar do sabão, visto que o sabão fino, importado em grande parte da América do Norte, está incluído entre os artigos caros de economia doméstica. Então ele vai falando aqui mais um pouquinho sobre o sabão. Já no dia 11 de dezembro de 1818, em companhia de Thomas Ender e do seu dileto amigo Spix, Karl Marx segue para Itaguaí, em direção a São Paulo, pernoitando de 12 para 13 de dezembro na antiga vila de São Francisco Xavier, de onde avista no topo de uma montanha o panorama amplo de Santa Cruz, quando observa, ele escreve, né, ter sido motivo para esquecer as canseiras da viagem. Deve ser realmente uma paisagem bonita, né? Ainda inexperientes de viajar por terra, havíamos trazido do Rio muita bagagem supérflua e nos víamos agora na contingência de aliviar o carregamento dos animais. Depois de escolhido e abandonado todo o fardo inútil, partimos de Santa Cruz a 11 de dezembro e fomos acompanhados num trecho da estrada por nosso amigo. No caso, está falando do Tenente Coronel Feld, né? A estrada, cuidadosamente aplanada, segue quase em linha reta a sudeste até uma ponte onde está instalado o registro real, que é exatamente aquele posto de fiscalização que já me referi várias vezes em outras postagens, né? O registro real para o controle dos viajantes entre o Rio de Janeiro e São Paulo, mais especialmente para impedir o contrabando do pó de ouro do interior para a costa. A região é aberta, plana, regada por muitos riachos e lagoas, e é limitada ao sul e a oeste pela Serra do Mar, que corre em maior ou menor distância do mar, e destaca aqui uma ramificação quase na direção do oeste para leste, a qual, sob o nome de Serra da Ilha Grande, se estende até a Baía de Angra dos Reis e cuja continuação forma o núcleo da Ilha Grande. E como ele era cidadão prussiano de origem italiana e húngara,
Karl Marx tornou-se súdito do rei Maximiliano José I da Baviera, obtendo o certificado da Real Academia das Ciências da Baviera em 24 de outubro de 1816, um pouco antes da sua nomeação para integrar a expedição no Brasil. Por isso que essa expedição também é chamada de expedição austro-bávara, porque tinha austríacos e tinha também os bávaros da Baviera, né? Viaja para o Brasil com um passaporte emitido pela polícia do Reino de Baviera em Munique, de 5 de fevereiro de 1817. Eles, inclusive, como eu falei no registro aqui anterior, ele teria que passar e mostrar esse passaporte, né? E também salvo-conduto com autorização para viajar ao Rio de Janeiro, emitido pelo encarregado de negócios do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, na Corte Imperial da Áustria, que era o Rodrigo Navarro de Andrade, que foi assinado em 2 de março de 1817. O passaporte era exigido em todos os postos de registro da Guarda Real, como aquele que existiu em Itaguaí para todos que transitavam pela Estrada Geral, depois Real e Imperial de Santa Cruz. Reprodução do livro Mártios, organizado por Pablo Diener e Maria de Fátima Costa, editora Capivara. Então aqui, vejam vocês, é a primeira vez que tem um passaporte, né? Mostrando aqui. E aqui, na esquerda, essa imagem mostra o salvo-conduto com autorização, né, para ele poder viajar, conforme eu falei anteriormente. Significando, portanto, que Karl Marx, quando passou por Santa Cruz, também por Sepetiba e Itaguaí, ele veio em missão oficial. Não veio como um turista ou um viajante, um simples viajante diletante, como outros vieram. Ele veio realmente como cientista oficialmente, devendo ter sido recepcionado no Palácio Real, onde provavelmente ficou hospedado, ainda que não tenha deixado registro nas suas anotações nem diários, apenas escrevendo ter sido muito bem recebido pelo conterrâneo tenente-coronel Feldner, que era responsável pela carvoaria e não pelo palácio, né? Ele teria que ser recebido pelo superintendente e ficar hospedado no palácio. Afinal de contas, ele tinha aproximação, um relacionamento muito próximo com a arquiduquesa, né? A princesa imperial, que seria a nossa primeira imperatriz. Então, ele faz a companhia, o Feldner faz a companhia e percorre vários lugares, mostrando para ele as belezas da região. Além do Karl Marx, fizeram também parte dessa expedição. Essa expedição, como eu falei, ficou conhecida como missão austríaca, missão austro-bávara, exatamente porque tinha austríacos e tinha alguns cidadãos da Bavária, né? Ou missão alemã. Os seguintes integrantes: Johann Battista von Spix, que o von Spix era zoólogo e era tá aqui o retrato dele, era mais próximo do Karl Marx, né? E era o zoólogo. O Thomas Ender, pintor de paisagem. O Karl Franz Anton Ritter von Schreiber, médico e naturalista austríaco. Esse von Schreiber, von Martius, quer dizer, no caso aqui falar, seria o Carlos Francisco, o Carlos Franz de Schreiber, seria correspondente ao D, mais ou menos, né? Então, o Franz era médico naturalista austríaco e foi professor, esse Karl Franz Schreiber, foi professor da arquiduquesa Leopoldina, quando ela ainda estava em Viena. E também ele foi responsável, foi o coordenador pela organização da expedição, esse Karl Franz Anton. Além dele, tinha também o Giuseppe Radi, botânico e naturalista italiano, Johann Battista Emanuel Paul, que eu estou para fazer uma postagem sobre ele, né, que é o João Batista Emanuel Paul. Ele era médico, geólogo, botânico e desenhista austríaco. Ele esteve em Santa Cruz de Sepetiba, o Paul, e inclusive no livro dele ele fala muito sobre Sepetiba. Todos eles deixaram registradas suas impressões sobre a região. E o John Natteri, naturalista e explorador austríaco. O retrato do Spix aqui,
que é, por ser conterrâneo e também jovem, o Karl Marx tinha 23 anos, também devia ter por aí 25, 20 e poucos anos. Eles, e também ambos serem da Baviera, né? Eles ficaram amigos, eram mais próximos, né? E de certa forma, por eles serem jovens, o Spix era muito talentoso. Isso criava sempre aquela questão política, aquela ciumeira com os mais idosos, que ficavam com uma certa inveja. E eles percebendo isso, eles acabavam ficando um pouco isolados. Então, no final, as viagens, por exemplo, a viagem para São Paulo, não foi esse grupo todo, foram apenas os três. O Thomas Ender, ele, o Spix e o Martius. Todos eles, que eu acabei de citar agora, vieram acompanhando a princesa Dona Leopoldina em longa viagem para o Rio de Janeiro. Então essa viagem, que era uma expedição científica, ela também foi a viagem da vinda da Dona Leopoldina. Ou seja, a Dona Leopoldina aproveitando, Dona Leopoldina sempre teve interesse, foi tanto que ela estudou com um botânico, teve interesse pelas questões de natureza. E nessa viagem, os cientistas viajavam com ela, e naturalmente conversaram muito por temas científicos, sobre assuntos de zoologia, enfim, esses temas gerais, né? Aqui tem um desenho do Thomas Ender, né? Mostrando o interior o convés, né? Da fragata Áustria, 1817, que foi uma das foram duas fragatas, né? E essa foi uma das que trouxe também um grupo. Então, é um desenho do Thomas Ender, reprodução do mesmo livro que eu já citei para vocês aqui, o Martius, né? Nas duas primeiras cartas escritas do Palácio Real de Santa Cruz para o pai, imperador da Áustria, Francisco I, e para a sua irmã, Maria Luísa, ambas de 1º de março de 1818, Dona Leopoldina, veja que ela escreve em 1º de março de 1818, ele viaja em dezembro de 1818. Então, nesse período, eles tiveram alguns contatos, né? Então, em 1º de março de 1818, Dona Leopoldina, além de estabelecer comparações entre Santa Cruz e o Palácio de Schönbrunn, já falei isso várias vezes, que é um palácio de Viena, então ela dizia que era muito parecido com Santa Cruz, era muito parecido com a terra dela, né? Também de comentar o bom relacionamento com o príncipe Dom Pedro, seu marido, isso é aquela, como ela escreve ainda no período de lua de mel, realmente havia um bom relacionamento. Depois, quando Dom Pedro conhece Dona Domitila, aí tudo muda. Então, vai ser um sofrimento só. Então, ela menciona que saía para caçar com Dom Pedro e fala que menciona árvores lindíssimas, cobertas de flores ainda desconhecidas na Europa. Infelizmente, não consegui nenhuma para o senhor. Isso aí ela escreveu para o pai. E para a irmã. Espero receber as plantas para ti quando retornar a São Cristóvão. Então, como ela estava em Santa Cruz, naturalmente ela recomendou alguém que retirasse algumas plantas para mandar para a irmã. E durante o período que a Dona Leopoldina permaneceu no Brasil, e esses viajantes, eles recolheram centenas, talvez milhares, não sei, de espécimes, porque a viagem foi pelo Brasil inteiro. Nós estamos falando aqui só de Santa Cruz. E cada viagem dessa, ele, como especialista em taxonomia, eles recolhiam essas plantas e também animais, eram empalhados e eram mandados para a Academia de Viena. Então foi muito material, foi muita coisa de Santa Cruz. O casamento de Leopoldina com o príncipe herdeiro de Portugal, caso nós estamos falando aqui Dom Pedro, né, que mais tarde seria o imperador Dom Pedro I, forjou as circunstâncias que possibilitaram a realização da expedição científica austro-bávara. Cientes do lugar que no mundo da corte coube aquela princesa para a materialização dessa empreitada, antes de retornar para a Europa em junho de 1820, Spix e Martius lhe escrevem comprometendo-se a levar à luz pública os descobrimentos realizados para benefício das ciências e da humanidade.
Então vejam que eles assumiram um compromisso formal e cumpriram, né? De fazer com que tudo que eles pesquisassem se tornasse conhecido das ciências da humanidade. Realmente foi uma contribuição fabulosa nesse sentido. Aqui tem um retrato da Maria Leopoldina, de cerca de 1815, né? Também, aqui esse retrato é um óleo sobre tela que está nesse museu que tem esse nomezinho aqui, Kunsthistoriske, museu, deve ser um museu de história, né? Museu de história que está em depósito no Palácio de Schönbrunn, então ele foi retirado e levado para o palácio. Então isso tudo, esse material, esse texto aqui, esse material, esse retrato copiado do livro que eu tenho citado para vocês aqui, Mártires, né, de autoria de Pablo Diener e Maria Fátima Costa. Cientista tão inteligente e com agudeza e penetração de vista como Carl Friedrich von Martius, viu com certeza as mesmas magníficas montanhas, florestas, planícies que circundavam então o Palácio Real de Santa Cruz, como citou Dona Leopoldina na carta do pai? Claro que sim, né? Aqui tem um desenho, né, atribuído a Brandmeier, desenho baseado do Thomas Ender, né? Então, o Thomas Ender fez o esboço e depois ele fez Montanha do Corcovado, sem data, reprodução do livro Mártires, esse livro que eu estou citando, organizada por Pablo Diener e Maria de Fátima Costa, edição da editora Capivara, 2018, página 87. A Real Fazenda de Santa Cruz é a porção mais bela dos territórios do Rio de Janeiro. Isso é um texto atribuído ao Manuel Martins do Couto Reis, que inclusive tem aqui o manuscrito, a letra dele é muito bonita, né? Dá até para você, embora seja um escrito do século XIX, dá para ler tudinho. Parece bastante provável também que Mártires tenha lido o trecho de abertura das Memórias de Santa Cruz, de autoria do brigadeiro, na época, quando ele escreveu em 1804, ele ainda era coronel. Mais tarde ele vai ser promovido a brigadeiro, né? Não era brigadeiro da aeronáutica, era um posto que tinha no exército antigamente, tipo general, né? Esse texto é de 1804, cujo exemplar já se encontrava na Real Biblioteca do Rio de Janeiro, que foi fundada em 1817, mas desde 1814, com acesso franqueado ao público em geral. Na sua insuspeita opinião, Couto Reis escreveu: a Real Fazenda de Santa Cruz é a porção mais bela dos territórios do Rio de Janeiro, e finaliza: a amenidade do sítio, a beleza do seu clima, a frescura e a salubridade lhe acrescentam o merecimento. Em dois grandes quadros, porém desiguais, de distinta natureza e qualidade de terreno, se compreende considerável fundo a largueza desta magnífica fazenda. É realmente um texto elogioso, porque o Couto Reis, ele era insuspeito por falar isso, porque o Couto Reis foi superintendente, ele conhecia tudo de Santa Cruz. A Real Biblioteca, que por decreto de 27 de julho de 1810 teve o acervo acomodado nas salas do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, na Rua Direita, hoje Rua 1º de Março, era um dos locais sempre visitados por viajantes desejosos de conhecer um pouco mais sobre o Brasil do Rio de Janeiro em todos os seus aspectos, ainda mais por um cientista como Mártires, que sempre demonstrou curiosidade intelectual por geografia, antropologia, história, etnologia, zoologia e botânica. Aqui é sem a autoria, né? O Largo do Passo, lápis, nanquim e aquarela sobre papel. Reprodução do livro Mártires, organizado por Pablo Diener e Maria Fátima Costa, editora Capivara, Rio de Janeiro, 2018, página 63. E aonde ficava essa biblioteca? Vocês observem aqui na parte central tem uma igreja, que é aquela igreja que eu já mostrei para vocês, que é a Igreja da Sé. E o convento, no caso aqui, da Ordem Terceira do Carmo, ficava à direita. Então vocês observam, tem a igreja, do lado direito tem uma outra igreja e ficava o convento do Carmo. Aqui
é que foi instalada inicialmente a Biblioteca Real. Depois é que essa Biblioteca Real, ela foi sendo transferida até chegar já em 1910 para Rio Branco. Então ela ficava aqui no Largo do Paço. O Largo do Paço é ali onde tem o chafariz do Mestre Valentim. Vocês observam ele, o chafariz aparece aqui nessa gravura, nesse desenho, à direita. Observe aqui, o mar chegava bem perto do chafariz do Mestre Valentim, que quando eu expliquei isso aqui, eu falei que o chafariz ele servia como ponto de aguada. Chegavam os barquinhos, eles desembarcavam aqui e iam pegar água lá no chafariz, porque a água vinha lá de cima, de Santa Teresa, né? E aqui tinha as bicas. Observe quantas pessoas aguardando também. E terminando, como eu falei sobre a criação do modelo de classificação chamado um ecossistema, né, de mitologia, que foi o título que eu apresentei lá. Então eu peguei o texto aqui do livro que fala: o parâmetro Martius criou um modelo de classificação para a paisagem brasileira integrada por 5 impérios ou reinos de flora. Então, seu parâmetro para essa sistematização, que desde a primeira formulação em 1824, com poucas alterações se mantém vigentes, está baseado na relação das plantas com o espaço, identificando o que em linguagem atual poderíamos chamar de ecossistemas. Naquela época não se falava em ecossistemas, não se falava em ecologia, nada disso, né? Para designar esses reinos, então eles chamam de reinos, né? Martius buscou inspiração na mitologia clássica e alegoricamente associou cada um deles a uma ninfa. Por exemplo, o reino da flora subtropical é o das napéias, as deusas dos vales, depressões e colinas. Então vejam aqui, ó, as napéias, essa ilustração, essa alegoria da direita. Então aqui a napéias corresponde então ao reino da flora subtropical. Depois, as oréades que moram nas montanhas e nas cavernas dominam as regiões elevadas de Minas Gerais e daí ao oeste. Então, vejam aqui as oréades, essa aqui de baixo, essa ilustração aqui de baixo, né? A flora da costa atlântica, das densas matas montanhosas, é o território das dríades, as ninfas que moram e circulam livremente nas florestas, mas sempre ligadas a determinadas árvores. Então, aqui embaixo, essa verdinha aqui, dríades. As amadríades que vivem e morrem com as árvores às quais pertencem e que guardam ansiosas o orvalho são as ninfas da régia cálida e seca do Nordeste. E as dáiades, as ninfas das águas doces, reinam na floresta amazônica. Então as náiades vocês vejam lá em cima e as madríades lá em cima. Esses ecossistemas, desses reinos, que ele não chamava de ecossistema, nós aqui estamos falando aqui um ecossistema mitológico, né? E seria mais ou menos comparado com os ecossistemas atuais brasileiros, que são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa. Então, mais ou menos, o Karl Marx, já em 1824, muito tempo, 168 anos antes de se pensar em Conferência Mundial do Meio Ambiente, né, a chamada ECO 92, ou também muito tempo antes de se usar o termo, cientificamente falando, de ecologia ou ecossistema, ele já tinha uma ideia sobre isso, só que chamando de reinos ou impérios da flora. Então, hoje, nesse domingo, dia 30 de março de 2025, essa contribuição sobre Martius e a sua passagem, ainda que meteórica, ainda que muito rápida, por
Santa Cruz de Sepetiba, seguindo para Itaguaí. Então ele ficou um dia só, mas mesmo assim teve a oportunidade de observar bem os chineses, de falar um pouco sobre a árvore do sabão e, enfim, comentar um pouco. Então a nossa contribuição aqui é o canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo, e agradeço a você por estar me acompanhando. Uma excelente semana para você e até uma próxima oportunidade.